Estamos aqui mais uma semana e hoje eu tenho algo muito legal para falar para você. Estava pensando esses dias sobre uma frase que me disseram já faz muito tempo. Melhor do que começar bem é terminar bem. Então, vamos direto para o que a gente tem hoje. Eu estava pensando esses dias que a vida ela é como uma maratona. Ela é como uma corrida, mas não uma corrida de 100 metros. A corrida de 100 metros ela é um tiro curto, ela é algo que em menos de 15 segundos, né? Hoje aí o recorde mundial trabalha aí na faixa dos 10 segundos, um pouco menos, mas em questão de 15 segundos a prova se foi. A prova já acabou. A maratona ela leva tempo. A maratona ela vai por um longo período, né? E ainda mais, o período de preparação é um período maior ainda. A vida, então, ela se parece muito mais com uma maratona do que uma prova de 100 metros. Veja, qualquer um. A vida se parece muito mais com uma maratona do que uma prova de 100 metros. É muito interessante pensar, por exemplo, né, talvez num dos grandes expoentes do atletismo de 100 metros e coisas assim, o Usain Bolt. Né? O Usain Bolt ele é um cara muito conhecido, quebrou vários recordes, fez muitas coisas interessantes, mas se você colocasse o Usain Bolt para correr uma maratona, ele não iria conseguir. Ele não teria sucesso. E ao pensar sobre essa questão, sobre a vida ser uma maratona, a vida ser uma prova de resistência e não simplesmente de velocidade, né? Eu tenho alguns amigos aí no Instagram que eles estão correndo, todos os dias eu vejo esses doidos aí correndo, né, na Esmeralda e coisa assim, e postando no Instagram, parece que é uma moda agora, né? O pessoal correr. Ou se você não corre, você vai pro ciclismo, né? Sai aí pedalando aí nos barros da vida aí. Mas o que acontece é que eu estava assistindo um amigo meu falando sobre uma corrida, um treino que ele tinha feito, né? E ele disse assim: olha, hoje eu corri tantos quilômetros. Mas o que acontece é que hoje eu corri 1 quilômetro a mais daquilo que eu tinha corrido no dia anterior. E ele disse que quando ele atingiu a marca do dia anterior, foi para ele como se ele não tivesse corrido nada. Ou seja, para ele estava começando a corrida naquele momento. Ele tinha atingido a marca do dia anterior. Então, para ele, agora, ele estava rompendo os seus limites. Ele estava indo além. Então, ele resolveu ir mais 1 quilômetro. E então ele estava dizendo que a vida cristã é dessa forma. A cada dia você vai alcançando mais resistência, a cada dia você vai indo mais longe. E a vida é feita de desafios. Ele se autodesafiou, ele se autopropôs a ir um pouco mais longe. E da mesma forma a vida faz isso conosco. E é interessante que estamos terminando o 3º mês de 2020. E que mês! Que mês! Janeiro, começamos praticamente com uma 3ª guerra mundial. Eu já estava, por exemplo, me preparando para arrumar uma farda, né, GG, para poder ir para a guerra, porque afinal de contas iríamos ter guerra, e Estados Unidos, e Oriente Médio, e China, e aquele negócio todo, e fora que janeiro teve quase 700 dias, o mês não passava, em compensação fevereiro foi num espirro. E por falar em espirro, em março, todo mundo parado, esse negócio que nós estamos passando aí, o tal do coronavírus. Então, em 3 meses desse ano de 2020, muita coisa já tem acontecido. Mas uma pergunta que eu venho te dizer é: você está feliz com a sua vida? Quais são os seus planos para o futuro? Poxa, Lucas, agora numa situação como essa, é meio difícil pensar nisso. Eu sei que é difícil, mas nós não podemos parar e ficar sem pensar em algo do tipo. Porque nós,
como cristãos, nós precisamos estar olhando à frente, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, nós precisamos estar olhando para Cristo, que mesmo embora os desafios, as dificuldades, nós temos em quem olhar. Ou seja, a nossa vida não parou. Nós não paramos, nós devemos continuar. E aí eu quero passar para você alguns exemplos de pessoas que começaram bem, mas que terminaram mal. Primeiro exemplo, Adão e Eva. Olha, se eu tenho uma pessoa que eu tenho inveja na vida, é Adão e Eva. Eles tinham um jardim somente para eles. E o jardim que o próprio Deus criou. Eram somente os dois. Não tinha sogra. Não tinha sogro. Não tinha cunhado. Não tinha ninguém, era só eles e a serpente. Mas aí o que aconteceu? Eles acabaram dando ouvidos a esse tipo de coisa, eles acabaram dando ouvidos à serpente, eles acabaram dando ouvido aos vizinhos e aí acabaram sendo expulsos do paraíso. O começo foi maravilhoso, porque eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o final deles foi muito ruim, porque o olho grande, o desejo por aquilo que eles não poderiam ter ou que não deveriam buscar, acabou fazendo com que eles fossem expulsos do jardim. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então veja, Adão e Eva, eles começaram dessa forma, muito bem, maravilhosamente. Mas olha só o que aconteceu. Gênesis 3, 23 e 24. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha que beleza! Olha que coisa maravilhosa que aconteceu com Adão e Eva. Eles começaram no jardim, a imagem e semelhança de Deus, e terminaram sendo expulsos. Segundo, Salomão. Salomão significa paz. E ele começou muito bem, porque Deus se revelou para ele em sonho e deu-lhe a oportunidade de escolher várias coisas. E Salomão escolheu sabedoria. Mas aí o que acontece? Salomão se torna o homem mais sábio do mundo. Ele se torna o rei mais, de certa forma, o rei que tinha mais paz na história. E aí ele começa a fazer muitos acordos comerciais. Salomão é o cara que tem 1000 mulheres. Imagina isso, 1000 mulheres. Ele não somente se casa, mas as mulheres, elas trazem os seus ídolos para dentro de Israel. E acaba se tornando uma proliferação muito grande de deuses. E Salomão acaba se perdendo no meio do caminho. O começo de Salomão é muito bom. Deus aparece para ele, ele está recebendo o reinado de Davi, o melhor rei de Israel, o cara que mais fez as coisas, e aquilo que Davi mais queria fazer, que era a construção do templo, ficou para Salomão. Mas aí o que acontece com o seu final? Ele fez parceria com outros deuses, os deuses de suas milhares de mulheres. E olha só, 1 Reis 11, 6 a 9. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso, ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. 2
vezes. Mas não foi somente esses dois. Eu ainda quero listar mais um exemplo, que é o exemplo de Saul. Saul é muito interessante, um outro rei de Israel. Mas aí o que acontece? Ele foi o primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido pelo povo. E no final da sua vida ele acaba ficando maluco, no sentido de doido de verdade. O começo dele, ele é ungido pelo profeta Samuel, porque ele foi escolhido e ele era diferenciado. A Bíblia nos fala que ele sobressaía sobre as pessoas. Só que aí o que acontece, no final, ele desobedece o profeta, ele desobedece a Deus, ele perde o seu reinado e acaba ficando maluco. 1 Samuel 9, 16, 17 diz: amanhã por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: esse é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Olha só que coisa maravilhosa a forma de como Deus escolhe Saul para governar. Só que, em contrapartida, isso é no capítulo 9 de Samuel. No capítulo 15, 6 capítulos depois, olha só. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ele o rejeitou como rei. Mas nem só de notícias tristes vive o mundo, né? Então, também houveram pessoas que se deram muito bem, que talvez possam ter começado mal, mas terminaram muito bem. Primeiro exemplo, José era sonhador e ele tinha aquilo que talvez os seus irmãos o considerassem como devaneios. Até que chegou um momento que ele os irritou de tal forma que ele acabou sendo vendido. E ele foi levado escravo. José começa muito mal no Egito. Ele chega como escravo, mas o final da sua vida é como governador, o segundo homem do Egito. Porque ele é fiel a Deus. Ele permanece, ele não negocia aquilo da qual Deus havia dado a ele. Davi é outro cara. Davi, ele começa muito bem e termina muito bem. Tudo bem que o problema de Davi está no meio do caminho, mas mesmo assim Davi é chamado como homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele aparece num momento da qual o povo estava aflito, porque Golias estava desafiando, e Golias era um cara fora dos padrões, e então Davi se levanta e enfrenta o gigante. Davi, então, quando termina o seu reinado, ele termina bem o seu reinado. Daniel, ele é levado como escravo, praticamente quase o mesmo caso de José. Ele é levado e então ele passa pelo processo e como ele termina? Governador da Babilônia. A história de Daniel e José se parecem um pouco. Mas ambos eles começam da mesma forma e terminam da mesma forma. Eles começam teoricamente mal e terminam muito bem. E Paulo é um cara que realmente começa mal, porque ele começa matando os cristãos. Mas Paulo, ele termina como o maior escritor do Novo Testamento. Ele termina como o maior plantador de igrejas. Paulo é aquele que faz uma diferença enorme no evangelho do primeiro século. Então, pensando sobre essas coisas, como terminar bem, não somente começar bem.
Há dias atrás eu vi uma pessoa falando que de geração em geração ela tem ouvido falar que a geração que se levanta é a geração do avivamento. E muito tem se falado hoje em dia que agora é a geração do avivamento. Essa geração que está aí agora é a geração que vai fazer as coisas acontecerem. E olha, eu quero te dizer uma coisa, eu até acredito nisso. Mas nós não somos exclusivamente a geração do avivamento, mas sim algo que vem acontecendo ao longo do tempo. Deus é aquele que cuida dos seus. Nós não somos exclusivos do avivamento. Não, muito pelo contrário, Deus tem conduzido esse tipo de coisa ao longo da história. E aí nós podemos ver, por exemplo, Estados Unidos, 1720, Jonathan Edwards. Ele prega uma mensagem chamada Pecadores às mãos de um Deus irado. As pessoas se agarram nos pilares da igreja, pois eles entendiam, ou eles sentiam, que o chão abriria sobre seus pés e eles seriam tragados no inferno. Inglaterra, 1737, George Whitefield. Ele ajuda a espalhar o conhecido movimento como o Grande Despertar. Ainda na América do Norte, 1745, David Brainerd. Uma hora com Deus excede América do Norte, 1745, David Brainerd. Sei lá se é assim que fala, mas enfim, ele tem uma frase que diz: uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. China, 1832, Hudson Taylor. Ele diz, ou melhor, disseram sobre ele: o sol nunca nasceu sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos diante de Deus. Tito Cohen, Havaí, 1837. O relato diz: havia tremor, choro, soluços e clamor em alta voz, pedindo misericórdia. Às vezes o barulho do povo era tão alto que nem se conseguia ouvir o pregador. Centenas de pessoas caíam desfalecidas. País de Gales, 1904, Evan Roberts, protagonista do avivamento naquele país. Então, melhor do que começar bem é terminar bem. Melhor do que começar bem é viver o avivamento. Nós somos a geração que pode experimentar o avivamento que vem acontecendo ao longo dos tempos, ao longo dos anos. Eu acredito que o avivamento ele não cessou. O que acontece é que muitas vezes as pessoas fantasiam o avivamento como o avivamento, é uma só pessoa, é um só movimento. Não, o avivamento são pessoas que são despertadas a viver um relacionamento, a viver o melhor de Deus. O avivamento é um convite de Deus a todos nós. E aí eu quero ler com você Isaías 55, do 1 ao 3. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a Davi. O profeta Isaías está dizendo aqui: venham. Venha, o convite de Deus é venha. Parte de Deus o convite: venha a mim e beba. Jesus vem dizendo no Novo Testamento que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele é a própria água viva. Então ele está falando assim: venham aqueles que têm sede, sacia a sua sede. E mais do que isso, flua para as demais pessoas. E ainda mais, deem ouvidos e venham a mim, no versículo 3. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. A definição de avivamento é ação ou efeito de avivar-se, trazer vida, despertar.
tirar do sono, acordar da sonolência. Nós precisamos nos acordar da nossa sonolência espiritual. Nós precisamos despertar para aquilo que Deus tem para nós. É mais fácil falar de avivamento do que simplesmente viver ele. Sabe por quê? Viver o avivamento exige estar no meio da situação. Viver o avivamento exige ser participante. E às vezes nós não queremos pagar o preço para isso. E é muito mais fácil ficar à mercê, é mais fácil ficar na janela somente observando e criticando. O avivamento é um convite de Deus, mas o avivamento também é sede de Deus. Todos vocês que estão com sede, venham às águas, venham e bebam. Isaías 55:6 também diz: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por Ele enquanto está perto. O que nós precisamos é buscar ao Senhor enquanto Ele está perto, porque Ele se faz ser achado, Ele se faz ser encontrado. Ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Não sei quando você está vendo essa mensagem. Se você está vendo em tempos de quarentena, não importa se estamos isolados, nós podemos andar cheios do Espírito Santo como igreja. Independente se nós estamos em casa ou se nós estamos na rua. Mas sabe o que acontece? Hoje, o maior palanque das nossas palavras é a nossa rede social. O que as pessoas estão vendo na minha e na sua rede social diz muito. Porque muitas vezes é mais fácil criticar, é mais fácil falar mal do que abençoar, do que procurar notícias boas, do que ter algo bom para compartilhar. O avivamento se dá quando as pessoas começam a compartilhar as verdades de Deus e não somente as críticas, seja ao governo, seja lá quem for. Terceiro, o avivamento é viver o sobrenatural. Isaías 55:8-9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O verdadeiro espírito do avivamento está fora do controle do organizador, ou da igreja, ou do propagandista. O espírito, ele é livre para operar como ele quer. Ele não pode ser criado, ele não pode ser promovido, ele não pode ser esquematizado. A W. Tozer disse que é inútil grandes grupos de crentes gastarem horas e mais horas implorando que Deus mande um avivamento se não pretendemos nos reformar. Ou seja, se não queremos nós sermos transformados, se nós não queremos nós sermos transformados pela palavra, nós não devemos nem orar. Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos que aconteça o avivamento nos nossos moldes e não nos moldes de Deus. Avivamento não é uma invenção terrena, é uma criação celestial. E um avivamento correto, e aí eu gosto mais do termo despertamento, que é o termo awakening, e não simplesmente o revival, que é o avivamento, mas como eles traduzem algo muito semelhante, o despertamento é uma busca pela capacitação de Deus para levar isso a outras pessoas, para inflamar a mais pessoas. A ideia de avivamento como revival, ela tem uma ideia de experiência particular, somente minha, algo muito pessoal e não tanto compartilhativo. Nós precisamos compartilhar aquilo que recebemos de Cristo, porque tudo aquilo que nós recebemos de Cristo, tudo aquilo que nós somos ministrados pelo Espírito Santo, nós podemos compartilhar, nós devemos levar isso às outras pessoas. Melhor do que começar bem é terminar bem. E a nossa geração tem um compromisso de ser a geração que vai continuar promovendo o avivamento nessa terra.
Deus abençoe. Uma boa semana para você. Tamo junto.